Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos tratando da Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 5º, inciso 45, que trata do princípio da intranscendência da pena. Princípio importantíssimo para você que vai prestar prova, que vai prestar concurso, mas esse princípio apresenta outros nomes. Quais são os nomes que você pode encontrar na sua prova, no seu concurso? Princípio da pessoalidade da pena, princípio da personalidade da pena, princípio da intranscendência da pena e princípio da intransmissibilidade da pena. Todos eles têm a mesma base legal, significam a mesma coisa, tá? Mas anote, grave, pois pode se apresentar dessas formas na sua prova. Vamos à leitura do inciso. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Princípio da Constituição Federal voltado para o direito penal e é uma decorrência lógica. Ora, cada um responde por seus atos, não é verdade? Cada um responde pelos seus crimes e cada crime traz a sua pena. Não seria justo uma pessoa cometer um crime e a outra pagar por ele, não é verdade? Embora muitas mães vão chorando à delegacia pedindo para ser presas no lugar do filho, mas isso não acontece, tá? Então, nenhuma pena passa da pessoa do condenado. Isso também vai desvendar um mito que muitas das vezes passa pela nossa cabeça, pois os nossos pais fazem aquela pressão sobre nós, dizendo que vão ser presos no nosso lugar, quando nós somos menores de idade. Isso não é verdade. Os menores de idade serão ali tratados pelo ECA, mas os seus pais não serão presos em seu lugar. Muito bem, dando sequência então, nenhuma pena. Importantíssimo você gravar o que eu vou explicar agora. Quais são as espécies de pena? Nós temos no Código Penal, no título 5, capítulo 1, as espécies de pena, as espécies genéricas, tá? As penas são privativas de liberdade, inciso 2, restritivas de direito, inciso 3, de multa. E eu sublinhei, destaquei para você que multa é espécie de pena. Lembre-se, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Multa é pena. Grave isso, pois o examinador vai fazer pegadinha para você com base nesse apontamento. Bom, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, ou seja, somente um condenado deve pagar por sua pena. Isso nós estamos falando na esfera penal, pois muitas das vezes a condenação ela não tem só efeitos penais, ela tem também efeitos civis. E alguns desses efeitos são de reparar o dano e também a decretação de perdimentos de bens, tá? Tudo isso nos termos da lei, ou seja, a legislação infraconstitucional é que trata desses casos, como nós vimos muitas das vezes até no próprio Código Penal. Então, os efeitos penais da condenação ficam restritos à pessoa do condenado. Agora, os efeitos civis da condenação penal, eles podem ser estendidos aos sucessores e também contra os sucessores serem executados, tá? Isso porque, com a morte, inciso 1º do artigo 107 do Código Penal, com a morte se extingue a punibilidade. E punibilidade é a consequência do crime, ou seja, quando se pratica o fato típico, ilícito e culpável, o comportamento descrito ali na lei em abstrato, ele é concretizado com o comportamento da pessoa. Depois de condenado, o Estado pode então exercer a sua pretensão. Ora, com a morte, como o Estado vai exercer a sua pretensão, não é verdade? Então se extingue a punibilidade. É a impossibilidade do Estado punir o autor do crime.
Entendido aqui? Punibilidade é a possibilidade subjetiva do Estado punir o autor de um crime. E essa punibilidade se extingue com a morte. Ora, não tem como prender mais o morto, não é isso? Não tem como restringir os seus direitos. Não tem como atribuir a ele uma pena privativa de liberdade ou restritivas de direito. E também a pena de multa. Multa é pena, pegadinha de prova em concurso. Vai tentar te confundir com a multa para a responsabilização aqui do limite do valor transferido do patrimônio, da herança, tá? Mas vamos por parte. Então, quando há efeitos civis da condenação, obrigação de reparar o dano, e esse de cujos, ou seja, o morto, o agente, o criminoso, ele deixa a herança para os seus sucessores, esses sucessores podem ser, então, executadas até o limite do patrimônio transferido. Ora, se o agente deixou 100 mil reais e as obrigações de reparar o dano são de 80 mil reais, estaria ali dentro do limite. No inverso, se o agente deixou 80 mil reais de patrimônio e o dano a ser reparado é de 100 mil, os sucessores só vão responder ali até o limite de 80. Então, a pegadinha de concurso é dizer da multa. E você vai enfrentar, muitas das vezes, uma multa que está dentro desse limite. E vai ter ali a resposta, se for objetiva, ou muitas das vezes até uma prova subjetiva, em que você vai ter que fundamentar. Mas preste atenção, a multa não tem natureza civil, ela tem natureza penal. Ela é uma espécie de pena. A dica mais importante para você aqui do canal, para resolver a prova com base nesse inciso, é isso, tá? Lembrando aqui o que eu falei do menor de idade, que é inimputável, responde ali pelo ECA. Lembrando aqui da mãe que quer tomar o lugar do filho e não pode, tá? Então, nenhuma pena passará da pessoa do condenado para efeitos penais, mas na esfera civil podem sim os sucessores sofrerem ali a execução, mas essa execução somente até o limite do valor do patrimônio transferido. Muito bem, na próxima aula nós temos o princípio da individualização da pena. Assista a próxima aula para que você não confunda o princípio da pessoalidade da pena, da personificação da pena, da intransmissibilidade da pena com o princípio da individualização da pena. Não perca a próxima aula, a aula do inciso 46, tá? Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.